Já estamos de volta, a doutora Ana está aqui comigo hoje para nós falarmos sobre varizes. É impressionante como hoje muitos homens também têm varizes, mas eu acho que agora não é porque tem mais, né, Anne? É porque, na verdade, os homens estão buscando mais ajuda também, né? Obrigada, Anne, você está aqui com a gente, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço estar aqui mais uma vez, muito obrigada. Ô, Anne, deixa eu te falar, os homens são mais suscetíveis a varizes ou é muito similar a possibilidade de tê-las? Não, as mulheres têm mais varizes. Por As quê? mulheres têm mais chance. Desde a parte hormonal, que tem muita variação hormonal ao longo da vida, gestação, depois lá no período da menopausa. Então, tudo isso a mulher tem mais chance do que os homens. Existe alguma dor que é o meu sinal de alerta para que eu precise procurar um médico? Ou é a aparência mesmo que tem que me levar a buscá-lo? Alguns pacientes têm poucas veias, têm poucas varizes ou só vasinhos, mas têm sintomas também. Então, dor, pesos, inchaço nas pernas, sensação de pernas mais cansadas, pernas mais pesadas no final do dia, esses são os principais sintomas. A gente tem algumas fotos que a doutora Anne separou para nós, que eu quero já mostrar, para ela ir explicando em cima das imagens, para ficar mais fácil para você entender, até para você tentar se identificar. Anne, essa imagem é o quê? Nós temos aqui o aparelho, mas eu quero que você me mostre. É uma perna. Isso, a é uma parte de perna, trás a parte da perna. de trás. Isso, Tá. dá para ver que tem alguns vasinhos, que são aqueles roxinhos, né? E esse aparelho, ele mostra uma veia que a olho nu a gente não consegue ver, que é uma veia reticular, a gente chama de veia nutridora. Ela nutre, ela alimenta esses vasinhos. Então, quando esse vasinho está mais gordinho, assim como porque essa é uma realidade aumentada que você falou, né? Então, quando você puxa essa imagem, essa parte que eu não entendo, mas dá a impressão de que está mais avermelhado e mais largo. Ali significa que a pessoa tem varizes ou não? Não, na verdade, a parte que é a veia é essa parte preta, essa como se fosse uma cobrinha preta. Sei. Então, essa é a veia. No meio da imagem branca? No meio da imagem branca, isso. E ela tá certinha ou não? Não, é uma veia que tem varizes. É uma variz bem pequena, uma veia fina, que a gente não consegue ver a olho nu, mas é uma veia doente. E que a partir daí, se eu começar a tratar nesse estágio, que pode ser até indolor ainda, eu posso resolver o problema? Sim. Deixa eu ver mais imagens. É por isso que não adianta esperar doer para poder ir, né, Anne, pro médico, né? Olha só, gente. Isso é varizes, essa varizes, mais escura. Isso. Essa veia verde, bem tortuosa. E aí é um estágio que já dói muito, né, Anne? Nem sempre. Isso é muito variável. Tem paciente que tem varizes bem calibrosas, varizes bem grossas e não tem tanto sintoma. E tem pacientes que têm vasinhos e tem a perna bem cansada, a perna incha, então depende muito. Ô, Anne, mas nesse estágio é só cirurgia ou o tratamento pode resolver? Essa veia mais gordinha, né, essa veia mais calibrosa, ela tem que ser tratada com cirurgia. Que é aquela verde que está desde a parte de cima até descendo. Isso. E daí, por exemplo, do lado de lá, da outra perna, que dá a impressão de que está mais... É a impressão que a gente que não entende tem, né? Que parece que está mais leve. Isso. Daí ali pode ser tratado. Pode. A escolha do tratamento vai depender muito do tipo de veia, do tamanho da veia, da localização da veia. Então, os vasinhos, por exemplo, nesse caso. Então, tá vendo que a gente tem uma veia verde ali que está alimentando esse grupo de vasinhos. Esse caso a gente consegue tratar muito bem com o laser. O caso anterior, como a veia já é maior, a gente tem que tirar ela cirurgicamente mesmo. Ô, Anne, agora, por exemplo, esses vasinhos, eles desaparecem totalmente com o tratamento? Então, uma melhora satisfatória, né? Então, um tratamento com um bom resultado não necessariamente significa que não vai ter nada de vasinho. Então, melhora muito, mas às vezes um ou outro vasinho ainda fica. E um vasinho como esse se transforma numa veia verde igual aquela ali e fica enorme? Não, são coisas diferentes. São tipos diferentes? São tipos diferentes, isso. Deixa eu ver mais imagem. É porque a gente vê, imagina que... E tem muita adolescente que tem esses problemas, esses vasinhos, né, Anne? Tem sim. Agora, não tem nada a ver com o uso de salto alto, não tem, é meio genético? O principal fator é genético. Tanto para varizes quanto para vasinho. Isso, tanto para varizes quanto para vasinho. E aí, em quem tem essa tendência genética, algumas coisas podem fazer esse quadro se agravar. Então, a parte postural, ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado, como uma pessoa que trabalha o tempo todo em pé. A gestação pode piorar vasinho, uso de anticoncepcional, uso de alguns hormônios, o sedentarismo, a obesidade. Em quem tem tendência a ter os vasinhos, a ter as varizes, esses fatores vão levar a uma piora. Por exemplo, uma pessoa que tem aquele problema, não é todo tipo de exercício que ela pode fazer, né? Existe uma recomendação específica para o tipo de exercício para quem já desenvolveu?
Não, na verdade, qualquer atividade física, qualquer exercício é benéfico. Qualquer exercício vai ajudar a melhorar, porque a gente faz a panturrilha trabalhar e isso ajuda a impulsionar o sangue para cima em direção ao coração de volta, tá? Porque o que acontece com as varizes? A gente tem um problema na válvula da veia. Essa válvula serve para o sangue só subir em direção ao coração. Sei. Não refluir, não voltar. Em quem tem varizes, a pessoa tem um problema nessa válvula. E essa válvula não funciona direito, então o sangue ele começa a descer, ele começa a voltar e ele vai se acumulando na perna. Essa imagem que você trouxe pra gente é o mesmo esquema. Aquelas mais largas que estão no quadradinho branco são as que têm problema? Isso, na verdade a gente consegue ver que tem bastante vasinho, né? O que acontece? Tem uma veia, que é uma veia nutridora, que ela alimenta esse grupo de vasinhos. Isso é muito importante a gente diagnosticar para o tratamento, porque não adianta a gente só ir lá fazer a aplicação para secar esses vasinhos se a gente não tratar. Se a veia está lá, continua alimentando. Exatamente, a gente chama de veia-mãe. Então a gente tem que tratar essa veia para que a gente tenha uma melhora importante ali dos vasinhos. Vou pedir para voltar para cá, que a Anne vai mostrar como é que funciona esse aparelho. Esse aparelho, ele funciona para qualquer situação. A pessoa chega lá com dor ou sem dor para fazer uma análise e ele consegue detectar desde o pequenininho até quando precisa mesmo de uma cirurgia. Na verdade, esse aparelho aqui, ele vê essas veias reticulares, então ele não vê veias muito profundas. Ele vai ver essas veias que alimentam os vasinhos principalmente. Assim. Isso, às vezes a gente tem uma manchinha lá, um vasinho que já fez a aplicação, não some, a hora que a gente põe isso, tem uma veia maior ali embaixo que a gente não vê a olho nu. Que é a que alimenta. Exatamente. Mas para ver as veias mais profundas, né, a gente precisa fazer ultrassonografia com Doppler, que é um exame de ultrassom. Agora, por exemplo, a gente só tem varize nas pernas. Só, na maioria das vezes, sim. Pega muito peso, não pode estourar. Nos outra braços, coisa. Nos braços, não. Geralmente não tem. Mas você falou para fazer aqui, assim, ó, da outra isso, vez, né? Acho que é mais fácil. Tá. Então, aqui, ó, isso daqui que é a veia, essa parte escurinha, o pretinho. E na minha perna vai estar da mesma forma, mas assim, sem uma alteração, ela certinha assim, é porque tá tudo certo? Porque tá tudo certo. Na Se perna, ela estiver mais larga... na verdade, mais calibrosa e também tortuosa, tá? Que quando tem varizes, a veia fica tortuosa, ela vai entortando. Se a gente colocar na perna, vai conseguir ver várias veias normais também, que essa veia bem retilínea, bem retinha, são veias normais. E isso você consegue fazer análise na perna toda? E a partir daí, porque você explicou que quando você usa a agulha, como é que é que... A escleroterapia, a aplicação. Daí é mais fácil para você ver exatamente onde você vai aplicar. Isso, quando a gente vai tratar essa veia mãe, essa veia nutridora, isso daqui fica em um suporte, então ele fica direcionado na veia. E você a gente já vai aplica vendo tudo aqui. Isso. Ah, entendi. Quer dizer, facilita muito o trabalho e também a precisão é maior, né? Exatamente, a precisão é maior. Acho que é o mais importante, né? E tem veias que a gente não vê a olho nu, então por isso que é muito interessante esse aparelho. O que nós não veríamos a olho nu, isso aqui, essas bolinhas são o quê, Anne? Não, a bolinha é normal, é só do aparelho mesmo. O que a gente tem que focar é na parte mais escura, na parte preta. Ó, quando eu coloco aqui dá pra ver que tem minha veia aqui, né? Então a hora que eu coloco, ó, ele mostra mais direitinho. grossinha que a minha, Anne. Deixa eu ver. Vamos ver de novo a minha. Vem aqui, docinho. Menina, parece um raio-x, né? A gente brinca que é o scanner, um scanner de veias. Legal isso. Não, sem contar a precisão, né? E toda essa tecnologia faz com que você tenha uma tranquilidade maior na hora de saber o tratamento adequado. É por isso que acabaram fazendo com que não seja tão importante a cirurgia no início, né? Que antes era só a cirurgia que poderia resolver esses problemas, né, Anne? A parte de tratamento de varizes evoluiu muito nos últimos anos. Antigamente era só cirurgia, mas aí surgiu o ultrassom com Doppler. Então a nossa avaliação envolve várias coisas. Envolve desde o exame físico, esse aparelho, fazer a ultrassonografia com Doppler para ver as safenas, ver se tem alguma perfurante. Porque cada tipo de veia requer um tratamento diferente. Então não são todas as vezes que a gente vai tratar com cirurgia, mas também nem todas as vezes que a gente pode tratar com escleroterapia, ou com espuma, ou com laser. Vai depender muito de cada um mesmo, né? Daquilo que você identifica durante um exame. Exatamente. Ô, Anne, é ideal que depois de uma certa idade todo mundo faça um exame periódico também, como nós fazemos em outras partes do corpo? Principalmente quem tem sintoma, quem tem perna muito cansada, perna pesada, vasinho, aí é indicado, sim. E quem não tem nada pode fazer como método de prevenção ou você acha que não é necessário? Pode passar em um vascular para ele avaliar, ver se tem alguma coisa às vezes que a pessoa não percebeu, mas é principalmente para quem tem sintoma mesmo. Para que você consiga, porque se você descobre, né, no início desses sintomas e ainda não ficou verdona como aquelas que nós vimos, daí você consegue ir controlando sem a cirurgia, né?
É mais fácil tratar. Então, quanto antes você procurar, antes você começa a tratar, o tratamento ele é mais fácil. Claro, tem pessoas que já têm veias mais calibrosas e que não dá para tratar com laser nem com espuma, que a gente já tem que tratar com a cirurgia. Mas o quanto antes começar, melhor. Adolescentes também podem ter esse problema? Podem sim. Mas isso ligado ao excesso de peso, por exemplo, ou por uma questão hereditária? Questão hereditária e o excesso de peso também. O excesso de peso é bem importante. Eu imagino que o excesso de peso deve ser um dos grandes colaboradores para se ter algum problema como esse, né? Sim. Porque você está com todo o teu peso do corpo na perna, né, Anne? Isso. Não sei se tem essa lógica, mas me dá essa impressão de que se você está muito pesado, o que te equilibra é a perna, né? Então me dá a impressão de que pode causar problemas maiores. Ou na verdade, é principalmente a parte da barriga. Então, a parte da... Como a barriga aumenta, né, quem tem muito peso, isso aumenta a pressão dentro da barriga. E aí dificulta o retorno venoso, que é esse retorno do sangue das pernas em direção ao coração. Então, é principalmente por causa disso. É por isso que é super recomendado, como a doutora Anne falou, que você pratique exercícios físicos, para que possa circular normalmente o teu sangue. Mais do que isso, se você já tem casos na família, ou se você já apresenta alguns sintomas, principalmente esse cansaço excessivo, esse peso excessivo nas pernas, é ideal que você busque ajuda, porque todo o trabalho que você faz, já buscando no início a ajuda médica, você tem uma possibilidade muito maior de controle do problema, né? Porque acho que a cura não existe, né, doutora? A cura não existe, a gente tem que controlar. Mas há um controle bem legal que dá pra fazer, né? Exatamente. Mesmo quem trata, então tratou com laser, sumiu quase tudo, não vai ter alta do médico. Precisa fazer a manutenção, então pelo menos 1, 2 vezes por ano precisa fazer a manutenção dos vasinhos, a manutenção das varizes, para evitar que isso piore depois de novo. Para voltar, né, ainda pior. Olha, eu vou deixar os contatos da doutora Anne para você que você possa também marcar a sua consulta. Temos 2 Annes hoje. E você pode conversar com ela também pelo Instagram, DRA Anne, tá aí na tela, Ana Vascular, com 2 N's. E também tem o WhatsApp, que é o 974343303. Anote aí, tá? DRA Ana Vascular, tá aí na tela para você. E o WhatsApp também, que é o 974343330. Anne, obrigada, viu, querida? Volta Obrigada, sempre para conversar agradeço. com a gente.